Oi, crianças, tudo bem? A prof vai falar agora nesse vídeo um pouquinho sobre os sons que a letra S faz. Então, olha lá, nós estamos estudando já desde a semana passada a letra S, ok? Mas tem uma parte ali do livro que vai explicar hoje certinho os diferentes sons que o S faz. Lembra que a prof sempre fala que tem letrinhas que fazem diferentes sons. Então, olhem lá, deixa eu pegar aqui o quadro para mostrar para vocês. Se eu colocar o S com o A, eu vou dizer que eu tenho sa. O S com o E, se. O S com o I, si. O S com o so. E o S com o su. Só que às vezes o S não faz esse sonzinho de S. Às vezes ele faz som de Z. E existem algumas regrinhas no português, lembra? Que a prof já ensinou para vocês. Então, vamos ver assim, ó. Se o S tiver no início da palavrinha, por exemplo, sino, sapo, sala, selo, saco. Então, sempre que ele estiver no início, ele vai ter esse som de S. Então, vamos escrever, por exemplo, selo, o S com o E, o L com o O. Selo. Também vocês poderiam ficar na dúvida e pensar que começava com C, porque o C com E dá o mesmo som do S com o E. Mas no português, aí a gente vai gravando, né, algumas regrinhas, e aí a gente vai saber que o selo começa com S, certo? Aí, por exemplo, se eu quero escrever asa, daí agora vem o S com som de Z. Então, eu vou colocar lá, ó. A-za. Então, se eu ler lá no livro e ver que tem o A, o S e o A, eu sei que o S no meio de duas vogais faz som de Z. Então, asa, eu preciso usar o S, mas eu tenho que ler Z. Agora, se eu quero dizer assim, ó, mamãe, assa um bolo para mim. Se ela for assar o bolo, aí o que vai ter que acontecer para esse som mudar? Eu vou ter que usar dois S's. Então, por exemplo, ó, assa. Então, se eu sei que eu quero ler assa, de assar um bolo, eu vou ter que usar dois S's para eles ficarem bem fortes e conseguir fazer o som do S. Então, passado, assado, passeio, tudo tem que ter dois S's, porque se eu colocar um S só, eu já sei que o S no meio de duas vogais tem som de Z, então não vai dar, ó. Por exemplo, ó, passeio, pa-se-io. Então, se eu colocasse só um S aqui, eu ia ler paseio, porque aqui tem uma vogal e aqui tem uma vogal. Aí tem sonzinho de Z. Por isso que quando tá no meio e eu quero que faça o som do S, eu preciso usar dois S's. E se eu quero que faça o som de Z, aí eu vou usar um S só. Por exemplo, vaso. Ó, vaso. Se eu colocar dois S's, aí vai ficar vasso. Aí de vassoura, aí eu já preciso dois S's, ok? Então, esses são os sonzinhos que a letra S faz e que vocês vão ter que prestar atenção quando vocês forem ler ou quando vocês forem escrever, ok? Então, sonzinho de S precisa de dois S's no meio ou um S quando for no início. E sonzinho de Z no meio das palavrinhas quando usa só um S. Tá bom? Gravem essa regrinha, aos pouquinhos vocês vão conseguir ter isso bem certinho lá na cabecinha, nem vão mais precisar parar e pensar, será que eu uso S ou será que eu uso dois S's? Ok? Beijinho, se tiver dúvida é só chamar a prof.